Tem fases da vida em que parece que tudo desaba ao mesmo tempo. Você olha para os lados e não tem ninguém. Aquela pessoa que prometeu ficar foi embora. Os amigos se afastaram. Quem dizia, pode contar comigo, sumiu. E você fica ali, tentando entender o que fez de errado. Porque tanta gente te deixou. Porque o apoio desapareceu. Bem na hora que você mais precisava. Mas deixa eu te dizer algo. Existem momentos em que Deus permite a solidão. Não para te ferir, mas para te fortalecer. Porque tem força que só nasce no silêncio. Tem fé que só cresce quando a gente não tem mais para onde correr. E tem maturidade que só vem quando você aprende a andar com Deus e mais ninguém. A verdade é que a gente passa boa parte da vida se apoiando em muletas emocionais, em pessoas, em aplausos, em reconhecimento, em relacionamentos. E quando Deus tira isso de cena, parece que o chão foi embora. Mas na verdade, Ele está te ensinando a andar com as próprias pernas espirituais. Você pede para Deus te tornar forte, mas quando Ele começa a te fortalecer, você chama de abandono. Só que o treinamento da fé não acontece na festa, acontece no deserto. E o deserto é o lugar onde Deus te ensina a ser forte sozinho. Olha para José. O próprio irmão jogou ele num poço. Ninguém para ajudar, ninguém para defender. Mas foi ali, naquele silêncio, que Deus começou a escrever o destino dele. Olha para Davi. Ungido rei, mas teve que fugir, se esconder em caverna, viver como fugitivo. Sozinho, esquecido, injustiçado. Mas foi no esconderijo que ele aprendeu a depender de Deus. E olhe então para Jesus, o Filho de Deus, o próprio amor encarnado. E ainda assim, quando foi para a cruz, foi sozinho. Todo mundo que dizia, tô contigo, desapareceu. Mas foi sozinho que ele venceu o inferno. Tem coisas que só se vencem sozinho com Deus. A solidão dói. Dói porque mostra o que estava escondido. Dói porque tira as distrações. Dói porque obriga você a se ouvir. Mas é no silêncio justamente que você começa a escutar Deus de verdade. Ele fala entre as pausas, fala nas madrugadas em que o choro não deixa dormir, fala quando o coração está cansado e a força acabou. E ele sussurra, ei, filho, filha, não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer em mim. A força verdadeira não é a de quem nunca desaba, é a de quem desaba no colo de Deus e se levanta de novo. Ser forte sozinho não é ser frio, não é viver sem sentir, é sentir tudo e ainda assim escolher confiar. É olhar para o caos e dizer, eu ainda acredito. É ver portas fechando e continuar caminhando. É chorar no escuro e mesmo assim agradecer, porque quem aprende a ser forte sozinho com Deus, descobre que nunca esteve realmente sozinho. Né? Você já percebeu que quanto mais gente tem ao seu redor, mais difícil é ouvir a própria alma? Mas quando tudo silencia, você começa a perceber a presença dele com nitidez. Deus te isola não para te punir, mas para te revelar. Ele tira as vozes externas para te ensinar a reconhecer a dele. E quando você aprende a se sustentar na presença de Deus, ninguém mais consegue te derrubar. Ser forte sozinho não é se tornar autossuficiente, é se tornar dependente de Deus. É trocar carência por comunhão, é parar de correr atrás de quem te esqueceu e começar a correr para o altar. Porque o altar é o único lugar onde o peso do mundo sai das tuas costas. E é por isso que Deus, às vezes, te leva para esse vale de silêncio. Porque Ele sabe que se tivesse alguém para te segurar, você nunca aprenderia a se apoiar nele. Tem gente que te abandonou porque não cabia no plano que Deus tem para a tua vida. E por mais que doa, você precisa entender, a ausência deles foi proteção, não rejeição. Deus viu conversas que você não viu, viu intenções que você nunca perceberia e decidiu te preservar, ainda que isso te partisse o coração. E agora Ele está te ensinando a confiar de novo, a não depender do amor dos outros para sentir valor, a não precisar ser notado para se sentir completo. A força que Deus está gerando em você agora é a força de quem não precisa provar mais nada, de quem não precisa ser compreendido para continuar, de quem aprendeu a andar com Deus e isso basta.
Tem vitórias que você não vai compartilhar com ninguém, porque foram conquistadas no secreto. E ninguém entende o preço que se paga no secreto. Só Deus entende. Ele viu as noites de lágrima, viu as orações sufocadas, viu o esforço para não desabar, e Ele está dizendo hoje para você aqui nesse vídeo: eu vi você sendo forte, mesmo quando ninguém percebeu. Então não reclame do silêncio, não reclame da distância, não reclame do tempo que parece parado, porque o céu está trabalhando quando a terra está quieta. Deus está forjando a tua estrutura, Deus está tornando você resistente, está te preparando para coisas que pessoas frágeis não suportariam. E quando esse processo terminar, você vai perceber que não é mais o mesmo, né? Vai olhar para trás e entender que o que parecia solidão, na verdade, era construção. O que parecia abandono era treinamento. O que parecia deserto era um encontro com Deus disfarçado de dor. Então quero que você já vá comentando aqui com fé, agora, nos comentários: Senhor, me ensina a ser forte contigo, mesmo quando eu estiver sozinho. Porque o Senhor te diz hoje: eu sou o teu sustento quando as pessoas te deixam. Eu sou a tua força quando o mundo te cansa. Eu sou o teu consolo quando a solidão grita. E enquanto você aprender a se apoiar em mim, nenhuma queda vai te vencer. Entende? Tem momentos em que Deus cala todas as vozes ao redor só para te ensinar a ouvir a dele. Você chama de abandono, mas é redirecionamento. Você chama de silêncio, mas é estratégia, porque Deus não quer que você dependa do som dos outros para continuar. Ele quer que você aprenda a caminhar pela fé, mesmo sem barulho, mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia. Aprender a ser forte sozinho é um dos maiores presentes que Deus pode te dar. Porque quem aprende a ser forte no deserto nunca mais é abalado por tempestade. Quem aprendeu a ficar de pé sem aplauso não cai quando o aplauso some. Quem foi sustentado por Deus no vale não se perde no topo. O processo de amadurecimento espiritual é exatamente isso. Deus te colocando em situações onde ninguém entende, ninguém aparece, ninguém ajuda, para te mostrar que o socorro nunca veio de pessoas, sempre veio dele. Você pediu força e Deus te deu uma fase onde a única escolha era ser forte e continuar. Você pediu fé e Ele te levou para um tempo onde nada fazia sentido. Você pediu maturidade e Ele permitiu solidão, porque o barulho das pessoas atrapalha o som da revelação. A verdade é que Deus não precisa te provar nada, mas Ele quer te provar a si mesmo. Quer que você perceba que você pode sim vencer, que pode sim seguir, que pode sim levantar depois de cair. E por isso, às vezes, Ele te arranca de ambientes onde te aplaudiam para te colocar em lugares onde ninguém te entende, porque a fé não cresce com elogios, cresce com resistência. Ser forte sozinho não é sobre orgulho, é sobre dependência. Não é sobre frieza, é sobre fé. É entender que nem sempre vai ter alguém para te lembrar quem você é. Então você vai precisar lembrar a si mesmo: eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu fui escolhido e Deus está comigo. E é nessa conversa interna que a alma se reestrutura. E é aí que a fé começa a pulsar de novo, porque a força que vem de Deus não grita, ela sustenta em silêncio. A Bíblia está cheia de pessoas que precisaram aprender a ser fortes sozinhas. E todas elas descobriram o mesmo. O quê? Que Deus estava lá o tempo todo. José aprendeu no cárcere, Davi aprendeu na caverna, Elias aprendeu debaixo do zimbro, cansado de viver. Paulo aprendeu preso, escrevendo cartas que até hoje curam o mundo. Jesus aprendeu no Getsemane, suando sangue, enquanto os discípulos dormiam. Cada um deles passou pelo mesmo tipo de prova, o silêncio de Deus e o barulho da alma. Mas quando o dia da resposta chegou, todos entenderam que Deus nunca tinha se ausentado, estava apenas trabalhando nos bastidores. Talvez você esteja exatamente nesse momento. Ninguém entende o que você sente. Ninguém te pergunta mais se está tudo bem. Você sorri, mas o coração está cansado. Parece que ninguém nota o quanto você luta para manter as coisas de pé. Mas fica frio, como se fala no ditado, né? Fica frio, meu irmão. Deus nota. Ele vê cada esforço que você faz para não desabar. Cada vez que você faz e para não desistir, mas escolhe continuar. Cada lágrima escondida que só Ele enxugou. E o que Ele te diz hoje aqui é algo simples e poderoso. Você não está sozinha. Eu estou te ensinando a ser forte comigo. Ser forte sozinho não é viver sem ajuda. É viver ancorado na presença de quem nunca falha.
Deus não te pede para carregar tudo, Ele te pede para descansar nele. Porque quando você tenta resolver tudo sozinho, você se esgota. Mas quando aprende a confiar, Deus começa a agir. Ele quer te tirar desse ciclo de autocobrança, desse pensamento que diz, eu preciso aguentar. Não, você não precisa aguentar, você precisa entregar. Entendeu? Quando Paulo escreveu tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava num palácio, ele estava numa prisão. E foi ali no chão frio, nas correntes apertadas, que ele entendeu o verdadeiro sentido da força. Não é o poder de controlar, é a capacidade de confiar. A força de quem anda com Deus não vem da vitória, vem da intimidade. Não vem de vencer guerras, vem de aprender a descansar em meio a elas. Deus está forjando algo em você, algo que vai te tornar mais resistente, mais leve, mais sábio. A força que Ele está te dando agora não é para impressionar, é para durar. Você vai parar de desmoronar por qualquer coisa, vai parar de depender do reconhecimento dos outros para se sentir em paz, vai parar de achar que precisa provar seu valor para ser amado. Deus está te ensinando a ficar de pé em meio do vento, a sorrir mesmo quando você não entende, a adorar mesmo quando dói. Tem algo lindo acontecendo em meio à dor. Deus está te fazendo conhecer uma versão de você que só o deserto revela. A versão que confia quando você não vê, a versão que ora quando não sente, a versão que continua quando ninguém entende. E é essa versão que o céu está levantando agora. Você pode estar sozinho, mas não está abandonado. Pode estar em silêncio, mas está sendo moldado. Pode estar cansado, mas está sendo preparado. Amém? Então quero que você comente agora com fé. Eu aprendi a ser forte com Deus, mesmo quando ninguém ficou. Porque quem aprende a ser forte com Deus nunca mais caminha só. Você pode não ver, mas Ele está aí, cuidando de cada detalhe, cuidando de feridas antigas, fortalecendo o seu coração, preparando o cenário para aquilo que Ele prometeu. E quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e entender. O silêncio te ensinou a ouvir, a solidão te ensinou a confiar, a dor te ensinou a depender, e tudo que parecia perda, na verdade era Deus construindo base para algo eterno. Você não precisa provar que é forte, meus irmãos. Deus já viu a tua força no dia que você chorou, e mesmo assim acreditou. O que Ele quer agora é que você descanse. Porque a verdadeira força não é resistir até o fim, é saber o momento de entregar tudo nas mãos dele. Você não perdeu nada, você só está sendo treinado para algo muito maior. O deserto que você atravessa hoje é o lugar onde Deus planta a fé que vai te sustentar no futuro. E quando essa fase acabar, você vai perceber que não é mais a mesma pessoa. A dor te transformou, o silêncio te amadureceu e a presença dele te completou. Então segure firme, você não está sozinho. O Deus que te viu cair é o mesmo que vai te levantar. E dessa vez não será com a tua força, será com a dele. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus quer continuar esse processo dentro de você. Porque quando você aprende a ser forte com Deus, a solidão deixa de ser um peso e passa a ser um lugar de poder. Amém? Não sai sem deixar o seu like, é muito importante que você deixe o seu like. Vamos manter nossa meta de 900 likes aqui nesse vídeo, então é importante que você não saia sem deixar o seu like. Se você sair sem deixar o like, muito possivelmente o YouTube não vai mais indicar os meus vídeos para você. Então é importante que você deixe o like e se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Amém? Compartilhe ele com 5 pessoas que você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.